amados, queridos seminaristas, queridos irmãos, irmãs, amigos, todos presentes, também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais dessa paróquia. Este é o 16º domingo do tempo comum e uma liturgia que desde ontem, quando já celebrávamos, acabou por aos poucos ir mexendo um pouco com o meu coração. E hoje de manhã, bem recordava a Cristina, que está por aí, achei, uma liturgia preparada por Deus para este momento na minha vida, na minha história, tão importante. Não sei se de maneira coincidente, mas acho que providente. Deus possibilitou que essa liturgia caísse exatamente nessa comemoração. Meu aniversário de sacerdócio, na verdade é dia 24 de julho, né? Mas caindo na semana, decidi neste ano comemorar no domingo. Eu fui ordenado no dia 24 de julho de 2020, quando estava o auge da pandemia, né? O auge da pandemia. Só estavam naquela igreja, naquela noite, alguns padres corajosos que deixaram seus lares, o bispo com medo de pegar Covid e a minha família. E além da minha família, um fiel leigo que foi escondido para ninguém ver, que é o diácono Álvaro, lá de Várzea Paulista. Então, foi um momento, a minha ordenação sacerdotal, de profunda entrega à vontade de Deus, né? Deus me mostrou com este evento, ordenação sacerdotal, que é Ele quem rege todas as coisas, e não nós, ou melhor, não eu próprio, né? Tantos projetos, tantos planos, né? Como todos os seminaristas têm, não é verdade? De ser ordenado, com as vestes, com a festa, com não sei o que, e convidados, não sei o que. Deus mostrou, nem tudo é como nós queremos, mas é como Ele permite. E nós precisamos, diante dessa partilha que eu estou a dizer, aprender que na vida nós precisamos nos deter no que é essencial. E o essencial, naquele momento socialmente tão apreensivo, o essencial aconteceu naquele santuário Nossa Senhora Aparecida, no ápice da pandemia, que foi a igreja ganhar mais um sacerdote para o seu corpo. E a partir disso, desse fato, né, eu sempre procurei me deter naquilo que é essencial. E o que não é para mim, eu procuro deixar passar, deixar seguir adiante, né? Hoje, o Evangelho é a continuação do Evangelho da semana passada, né? Semana passada, acho que todos se recordam, Jesus, Ele chamou os 12 apóstolos, aqueles 12 homens que Ele tinha escolhido em meio aos demais, para partilhar com eles, ao termo da sua peregrinação neste mundo, aquilo que Ele tinha de mais sublime na sua humanidade, que era o seu sacerdócio eterno. Mas Jesus, Ele percebia que aqueles homens ainda tão frágeis, tão perdidos, tão talvez sem consciência do que esperaria por eles, Jesus percebia que eles precisavam ir conhecendo no que consiste a missão, no que consiste ser sacerdote. Por isso que Jesus vai proporcionar para aqueles homens a oportunidade de fazer um estágio, né? Quem às vezes faz faculdade, antes de se formar tem que fazer o estágio, para ver o que espera naquela profissão. É claro que na questão dos apóstolos, mais do que um ofício, uma vocação.
Por isso que Jesus congrega, chama os 12 e Jesus os envia 2 a 2 para irem e fazerem a experiência que ele estava a fazer. Jesus foi enviado pelo Pai no dia da Páscoa. Essa frase que Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tudo que eu vivo e viverei, vocês também deverão viver. Por isso Jesus os envia. E eles vão para a luta. Vão para a luta. E o evangelho de hoje é continuação. Hoje eles estão voltando da missão. O evangelho começa da seguinte maneira: os apóstolos, naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Aqui, meus queridos, me vem à memória um documento do Papa João Paulo II, Dies Domini, que vai falar da importância exatamente desta frase, deste versículo na nossa vida de fé. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado, que é exatamente o que a igreja faz quando se congrega em assembleia todos os domingos. Nós nos reunimos para contar ao Senhor tudo o que nós vivemos ao longo da nossa semana. E aqui está a importância de não perdermos a missa dominical. Por quê? Porque o Senhor, que não é uma abstração, uma ideia, o Senhor que é uma pessoa humano-divina, Ele nos espera para nos ouvir, para receber de nós o que nós vivemos, para receber de nós, sobretudo, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas preocupações. Deus, Ele nos espera, e os apóstolos contaram tudo. Talvez o texto do Evangelho acaba não entrando nos pormenores, mas foram muitos momentos bons, mas também com toda certeza, muitos momentos de desafio, de insatisfações, de raiva, talvez de tristeza, porque nós sabemos que a vida daquele que se coloca no coração, na vontade de Deus, segundo o coração de Deus, é uma vida permeada por alegrias, mas também por tristezas. Jesus os ouviu. Meus queridos, Deus, Ele está a nos ouvir. Mais do que isso, está a falar conosco, a dialogar. E é isso que é a missa, né? Nós viemos aqui para falar com Deus, para contar ao Senhor, para entregar a Ele como um sacrifício o que nós vivemos, né? E aí, Jesus, depois de ter ouvido, é Jesus quem vai falar: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Olha só, descansai um pouco. É uma coisa muito importante, que esse descanso, em primeiro lugar, é o descanso em Deus. Nós, quando nos reunimos na Santa Missa, a principal coisa que nós precisamos fazer é descansar em Deus. É fazer aquela experiência que João evangelista fez na última ceia. É claro que ele tinha o interesse de saber quem seria o traidor, mas é encostar no peito de Jesus, sentir no coração de Jesus a fortaleza. É isso que nos fortalece, é de fato nós descansarmos em Deus. Havia tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Aqui está essa questão do descanso, e o Papa nesse documento que eu mencionei, ele vai fazer uma reflexão sobre o dia do Senhor, que é um dia de nós fazermos essa experiência de deserto. Quando um ser humano vai para o deserto, só existem duas coisas no deserto: Ele mesmo e Deus. Nós precisamos aprender que quando aqui estamos,
nós precisamos ter um encontro conosco mesmo e um encontro fecundo com Deus. E a pergunta que eu vou dizer: você tem descansado em Deus, primeiramente, e em você mesmo? Porque nós buscamos, todo ser humano busca isso. No Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, já está lá: o homem é capax Dei, é capaz de Deus, ele tem nele um dispositivo que faz com que ele deseje a Deus. Nós queremos ser felizes, mas para sermos felizes precisamos dessas duas coisas: descansar em Deus e em mim mesmo. Descansar em Deus, levar uma vida de fé responsável, uma vida de fé madura, ter o Senhor como o melhor e o principal amigo, criar um relacionamento sem casca, que às vezes a expressão religiosa vai criando uma casca. Não, enxergar o Senhor como um amigo, o melhor de todos, o mais fiel de todos. O Senhor quer ser refúgio, o Senhor quer ser repouso para as nossas cabeças. Isso é descansar em Deus, e nós temos feito isso. Descanso em si mesmo. E aqui o ato de descansar em si mesmo, ele diz respeito a quê? Ao cuidado de si. Você tem cuidado de você? Você tem cuidado de você? Primeira coisa, a sua saúde, o seu corpo, a sua fisiologia, né? Você tem descansado? Para descansar você precisa ter um cuidado de si, cuidar de si próprio, dos seus hábitos, né? Dos seus sentimentos, de fato extirpar aquilo que não tem feito bem à sua humanidade, porque caso contrário nós não conseguimos descansar em nós mesmos. A vida se torna enfadonha, a vida se torna um peso, uma angústia que não tem fim. Falta descanso em si mesmo, o amor próprio, que vai, é claro que sucede o amor a Deus. Descanso em si mesmo. E tem muita gente que não descansa em si. Tem muita gente, às vezes atendo direção espiritual, muitas confissões, e as pessoas que vêm dizer ao padre que não enxerga mais sentido na vida. Não enxerga mais sentido na vida. Por quê? Ou é porque não estão descansando em Deus, ou é porque não estão descansando nelas mesmas. Comece a prestar atenção, a valorizar, a salientar aquilo que em você é virtude. Defeitos todos nós temos, né? Situações que precisam amadurecer, todos nós temos. E não há um que possa dizer não ter. Se tiver, a gente tira a Virgem Maria dali e coloca uma imagem viva. Ora, descansar em si, ter um momento para você, né? Ter os seus momentos, ter o seu momento próprio, o cuidado de si, fazer o que você gosta. Eu atendo muita gente e eu pergunto para a pessoa: qual foi a última vez que você fez algo para você? Algo para você. Às vezes casais que se achegam com problemas, um casamento desgastado. Eu falo: qual foi o último momento, o último dia que vocês tiraram para vocês? Se vocês não cuidam de si próprios, é claro que aquilo, a tendência é o fracasso. Se amar, se valorizar, não se reduzir diante de tantas críticas e tantas coisas que vão dizendo, mas valorizar o que você tem de melhor, descansar em Deus. Olha, é muito bonito isso. Minha gente, e a principal oportunidade que nós temos de descanso é a missa, tanto em Deus como em nós mesmos. O que faz Jesus? Jesus, ele chama os apóstolos. O evangelho de hoje nos fala, ele pega só os apóstolos sozinhos, coloca os apóstolos num barco, né? Num barco, e vão para um lugar deserto e afastado. E nós podemos teologicamente dizer que este barco que nos leva a um lugar desértico e afastado
é a igreja, e de maneira muito singular, este barco é o altar. Nós temos a oportunidade de todos os domingos e todo fim de semana. Olha, essa paróquia tem oportunidade muito mais vezes. Quantas missas, quantas campanhas, quantas coisas nós temos feito. Você entrar no barco com o Senhor e se deixar descansar em Deus. Mas quantas vezes nós não estamos na Eucaristia, começando pelo padre, que hoje, aliás, do começo da tarde até agora, veio um sentimento de emotividade, né? Acho que é por causa dessa missa, e reflexão de tudo que vivi até aqui. Quantas missas nós entramos, olhamos o barco, mas coisas tão pequenas, porque não há nada menor do que Deus, é maior do que Deus, não há nada maior do que Deus. Coisas pequenas não nos deixam entrar no barco. Quantas vezes estamos na assembleia, ou estamos na sede, na cadeira sede, e não subimos com o Senhor, para descansarmos, porque nós estamos ouvindo outros barulhos. Quantas coisas nos tiram a paz, e nos tiram de Deus, e nós não descansamos no Senhor. Hoje é um convite a nós subirmos nessa barca, né? Nessa barca que é esse altar, e deixarmos nos deitar nos braços de Jesus, e fazer essa experiência de descanso. E essa experiência é muito curta, porque quando eles chegaram no lugar que eles queriam chegar, a multidão que estava do outro lado perceberam onde eles estavam indo e foi atrás por terra firme. Quando eles chegaram lá estava a mesma multidão. O tempo de descanso foi pouco, não foi muito grande. Imagine você num lado da margem, aí Jesus chama, vamos descansar um pouquinho, vamos lá. Aí você navega, a turminha que estava aqui, dá a volta por terra firme, vai lá do outro lado, a hora que você chega lá, acabou o descanso, começou de novo. Olha, minha gente, é 1 horinha para nós descansarmos em Jesus, 1 horinha, e quando sou eu é 1h30. Preste bem atenção, é 1 horinha para a gente descansar, para a gente se fortalecer, para enfrentar mais 6 dias, 1h30 para enfrentar mais 6 dias. E tem gente que sabe que precisa disso e ainda prescinde disso, que é o tão pouco. Eu vejo na minha vida sacerdotal tantas coisas que eu proponho, né? Tem gente que fala, nossa, mas não para. Olha, minha gente, não faço tudo isso que eu faço, né? A Valesca sabe como que é a correria. Não faço tudo isso que eu faço. Ai, porque é um padre, como muita gente, é claro, a gente tem as virtudes da gente, fala, nossa, é um padre bom. Não, é o padre que precisa se santificar. É isso. Eu não rezo missa às 7 da manhã, de segunda a sábado, porque eu sou o melhor padre, mas é porque eu preciso me santificar, talvez muito mais do que outros que não façam. Então nós nos sintamos necessitados dessa barca, amemos essa barca, porque aqui é o nosso reclinar a cabeça no colo, nos braços de Jesus, e aí nós seremos pastores do agrado de Jesus. Talvez em muitas coisas, ao longo desses poucos anos de padre, eu fiz muitas coisas que foi do agrado do Senhor, mas muitas outras não. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Hoje é um recomeço. Suba na barca, dali a pouco Ele estará aqui. Suba na barca e descanse nele. Ele estará sacramentalmente, visivelmente, materialmente presente, para ser tocado e receber por meio de nós o nosso descanso. Hoje nós acompanhamos esse texto da profecia de Jeremias. Jeremias viveu no século VI a.C., numa época em que o povo,
por causa dos pastores, estava se desviando do projeto de Deus. A idolatria foi o pecado cerne do reino de Judá, onde Jeremias foi profetizar. A idolatria, trocaram Deus por tantas outras coisas. E olha, minha gente, a gente olha para a vida da gente, então a gente não faz muito diferente. Quantas coisas nos tiram de Deus, quantas coisas nos tiram de Deus, nos afastam dos outros, os nossos maus desejos, os nossos ímpetos, o nosso temperamento, os nossos pensamentos, as nossas maquinações, quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus, não muito diferente desses do povo de Judá. E aqui Deus, ele repreende por meio do profeta: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o meu rebanho, o rebanho de minha pastagem. Deus entregou o povo que ele instituiu nas mãos de homens fracos. Ora, se eu vivesse no Antigo Testamento, eu não aceitaria essa missão. Não aceitaria. Sabe por que eu aceitei? Olhando para minhas fragilidades. Porque agora, depois do Antigo Testamento, veio o pastor perfeito. O pastor perfeito, Jesus Cristo. E o texto de hoje, como também tem o texto de Isaías, né? Deus no Antigo Testamento, ele entregou, toma aqui, uma coisa que ele tinha como preciosa, a sua esposa, o povo de Israel. E o ser humano não dá certo, não dá certo, né? Vós dispersastes o meu rebanho, o afugentastes, não cuidastes dele. Olha, se a gente for analisar o tempo, a cronologia bíblica, quantos séculos Deus demorou para constituir e congregar aquele povo? Séculos. Desde Abraão, olha quantos séculos. De Abraão até o século VI antes de Cristo, quando viveu Jeremias, séculos. Porque as coisas de Deus demoram. Mas em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, os pastores estavam destruindo. Não é bem verdade? Hoje na comunidade de São Vicente, eu refleti e falei, até mesmo a vida paroquial, a gente experimenta um pouco isso. Quanto tempo demora para uma paróquia espiritualmente crescer, não é? Demora, e vai aos poucos, aquilo vai, Deus agindo de maneira muito lenta. Aí vem um outro fulano que sucede o outro, em uma semana, devasta a paróquia. O mesmo aconteceu no Antigo Testamento, o mesmo aconteceu. E aí veio o sumo pastor. Sabe por que eu estava dizendo, eu aceitei ser sacerdote? Porque com a vinda de Jesus Cristo, não são mais homens quem conduzem a igreja. Não são. É Ele quem conduz. Claro que por meio da fragilidade da humanidade sacerdotal, mas agora é Ele. Por isso que ele diz no texto do Antigo Testamento, olha, virão dias, diz o Senhor. Quando serão esses dias? Na plenitude dos tempos, quando Ele nasceu, em que eu farei um descendente de Davi, ele será o rei, reinará, fará valer a justiça, a retidão, e suscitarei para o povo novos pastores que o apacentam. É Ele agora. E se a gente refletir, ano que vem, 2025, a igreja Santa Sé já está em comemoração, e a igreja vai comemorar o aniversário de 2025 anos. Olha só, a igreja católica apostólica romana tem 2025 anos, desde quando nasceu de Jesus Cristo. Vocês acham que
se dependesse do que nós temos a oferecer, você acha que a igreja ainda estaria presente no mundo? Não, minha gente, não. Então, que nós, a partir dessa certeza, não levemos em conta as fragilidades uns dos outros, porque é Deus quem faz, é Deus, né? Se eu prego bem, se eu canto bem, né? Se eu tenho sensibilidade artística, preparo bem, se eu faço alguma coisa bem para a igreja, não sou eu quem faz, é Deus. Que essa palavra de hoje nos faça refletir o nosso pastoreio, porque também, claro que eu falei bastante de mim, né? Mas você que está aqui, também é pastor naquilo que Deus colocou aos seus cuidados, é pastor, né? Eu não sei, você que é pai, você que é mãe, você que é patrão, você que é funcionário, você que é estudante, você que é pregador, você que é coordenador de algo, você que exerce quaisquer funções na igreja ou qualquer outra função no seu trabalho ou na sociedade, você tem pastoreado bem? Ou você tem feito, como diz o ditado, né, nas coxas? É para a gente refletir, é para a gente refletir. E aqui é muito interessante que Jesus, Ele quer saber o que nós estamos fazendo. Deus pedirá contas para nós, minha gente, daquilo que nos foi confiado. Por isso, se você tem encargos, ofícios, missões que Deus te entregou, às vezes cruzes, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E não esqueça de descansar em Deus. Não coloque coisas fora do lugar. Eu vou terminar minha homilia falando um pouquinho, e de maneira bem breve, daquilo com o qual eu comecei, a questão da felicidade. Você é feliz? Deus nos fez para a felicidade. É claro que neste mundo caducante e efêmero, contingente, a plenitude será alcançada nos céus. Mas Deus nos fez para sermos desde já, naquilo que é possível, realizados. Você é. Primeira coisa, o seu trabalho está tudo em ordem, ordenado, você é feliz com o que você faz, tudo funciona bem, ou as coisas estão fora do lugar? Na sua vida espiritual, na sua vida familiar, conjugal, o nosso problema e o que nos impede de ser felizes é porque a gente cobre um santo e descobre o outro. Aí nós não nos permitimos ser plenos. Cuide de tudo, de todas as dimensões da sua existência: a espiritual, a financeira, a econômica, a profissional, a conjugal, a familiar. Quando você conseguir viver de maneira equilibrada tudo, aí você pode se dizer feliz. Olha, por isso que ser feliz é uma arte. É uma arte. Quando você está bem numa coisa, você não está em outra. Que Deus nos ajude, meus queridos, e esse domingo seja o domingo de nós nos descansarmos em Jesus. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. A pergunta que a liturgia nos faz, no fundo: o que em nós está fora do lugar? Não está legal? Não está me permitindo um descanso perfeito, tanto em Deus como em mim mesmo?